Muito boa noite, meu povo. De volta aqui com filtro, porque eu não sou obrigada, com a mesma roupinha, para falar hoje com a nossa convidada, que seria convidada da semana passada, mas que infelizmente passou mal na semana passada e não pôde participar da live. Então, emendamos essas duas lives hoje. Então, a nossa convidada de hoje já teve por aqui em live comigo. Na verdade, ela foi a anfitriã, eu fui a convidada, que a gente começou falando de dieta anti-inflamatória, mas como a gente falou mais que a boca, não deu para falar nem metade das coisas que a gente tinha para falar, né? E eu tô trazendo ela aqui hoje como mulher que inspira, porque ela tinha outras profissões e acabou se apaixonando pelo mundo de dieta, exercício, na era ainda dos blogs, Snapchats. Foi crescendo com isso e resolveu fazer nutrição, mesmo com duas formações anteriores. O resto eu vou deixar ela contar aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Agora sim. Olá, boa noite, Dani, linda. Comigo tudo bem com você? Tá zerada Tudo bem, agora. pessoal? Tô zeradíssima. Nossa, passei uma semana tensa, viu? Mas agora eu tô dormindo às 8 da noite, 8h30, né? Aí eu fico bem. Quando eu sigo a minha rotina, se eu sair um pouquinho da rotina, o corpo reclama. Por isso que eu pego no pé de vocês. Tem que ter rotina, tem que ter hora pra dormir, tem que ter hora pra acordar. A hora que o corpo entra no flow, a gente sente a como mudança, sente, né? até na alimentação. Quando você começa a fazer uma alimentação regradinha e sai da linha, seu intestino já começa a gritar, fermentar, dá aquele desconforto abdominal. Mesma coisa com sono. Infelizmente, a gente tem que ter hora para dormir e para acordar. E olha que é uma pessoa insônia que está falando isso aqui. Então, mas isso tudo é que assim, para a gente chegar nesse ponto do corpo se acostumar, tem um longo período, né, Aninha, de rotina, da gente fazer, insistir, né, ter os hábitos criados ali aos pouquinhos, aí o corpo vai se Exatamente. acostumando, mas é difícil demais. E como a gente falou na outra live, eu realmente comecei a fazer isso, principalmente com relação ao sono, quando veio a minha autoimune, né? Que eu Foi o falei, que eu falei agora não vai aqui ter essa jeito. semana Então, o também, meu sono sobre eu o priorizo hábito, né? assim. Que tudo, a gente pode tudo, mas nem tudo convém, né? Não adianta as pessoas virarem e falarem assim, se eu quiser, eu emagreço. Basta eu querer, basta eu ter força de vontade. Não, não é força de vontade. É hábito, disciplina e é mudança de vida. Mas eu estava um dia de cada vez. É um dia de cada vez, né? Antes de você entrar, estava aqui introduzindo, porque eu trouxe aqui você hoje. Primeiramente, parabéns pelo dia do nutricionista. Obrigada, olha só, acabamos marcando o dia do nutricionista, né? E eu comecei Muito contando que obrigada. você tinha outras profissões, já outras atividades há muitos anos, e que aí, quando começou o mundo do blog, do Snapchat, do Instagram, você era uma apaixonada pela dieta na época, né? Primeiro a dieta fit dos marombas, depois do low carb, e aí você já tinha a estratégia de coach, e aí eu lembro que já tinha bastante seguidor, mas não era nutricionista ainda. Eu lembro até que um dia na sua casa eu falei, Dani, por que você não faz nutrição? E você falou, eu comecei, mas eu larguei porque eu não concordo com o que eles falam. E Foi um processo. Estão falando que seu áudio está cortando, Aninha, mas acho que é a você tá conexão, conseguindo me né? ouvir Porque acho que para bem? mim tá tudo bem aqui. Ai, que bom. Estou te ouvindo Marido, normalmente. é sua conexão que está ruim. Ah, é o marido. É claro. Bom sinal que ele E aí tá eu lembro até apanhando, que, tá de que olho. você comentou isso, mas é muito chato, são coisas muito defasadas. Eu falei, Dani, às vezes a gente precisa de um papel para falar mais. E aí, depois de anos, você retomou. E aí, né, Exatamente. já dando spoiler, eu acho que, não sei se Foi você um já estava processo, perto dos 40 ou quase, retomou. sim.
primeiro lugar, queria agradecer, né, por ter me convidado. Eu vou tirar. Acho que agora travou. Não sei se tá. Ei, se tá. Pra mim falhou um pouquinho aqui. É o Tá me Wi-Fi que ouvindo? eu tirei do Wi-Fi do 4G. Beleza. Ah, então tá. Primeiro, queria agradecer o convite. Obrigada por ter me convidado. Para mulheres que inspiram, espero realmente poder, com a minha história, inspirar alguém que está nessa transição de carreira, né? Que pensa em mudar, mas que às vezes tem muito medo. Então, eu vou contar um pouquinho de como tudo começou. A nutrição sempre foi uma coisa presente na minha vida, Aninha. Sempre foi, eu sempre gostei. Eu lembro que quando eu. Lembra na época que tinha a revista Boa Forma? Agora a gente entrega a idade, né? Tinha aquela revista Boa Forma, Corpo a Corpo. Eu lembro que eu adorava, eu comprava, eu fazia os treinos, eu Dieta fazia com minhas maluca que dietas. Ah, apareceu vamos na fazer tal dieta, vamos revista. fazer tal dieta. Eu adorava. Também sou dessa época. Eu lembro que tinha uma. Nossa, eu adorava. E aí a gente fazia, aí eu adorava falar de comida, mas assim, aí quando eu fui fazer vestibular pela primeira vez, imagina, eu estava bem segura do que eu queria fazer, né? Eu prestei medicina, direito, nutrição e arquitetura. Aí eu passei em todas, menos em medicina, e acabei me matriculando na faculdade de direito. Só que nesse meio tempo, imagina, eu tinha 18 anos, e aí nesse meio tempo eu estava fazendo vestibular e descobri que eu estava grávida. E eu falei, nossa, meu Deus, eu morava em Pouso Alegre, eu não sou de São Paulo, né? Minas Eu morava em Pouso Gerais. Alegre, uma cidade pequena. E aí eu falei, Minas Gerais, que aqui sou de Minas. E aí eu falei, nossa. E aí, passado o primeiro dia do susto, assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, não vou fazer vestibular agora, eu vou curtir, sabe, o momento da gravidez e depois depois eu faço, né? Enfim, curti durante 6 meses a minha gestação, que foi um período maravilhoso. E infelizmente, eu tive uma perda gestacional, entrando no sétimo mês. E aí meu mundo caiu, assim. Meu chão abriu, meu mundo caiu. E foi um episódio da minha vida, assim, que eu demorei muitos anos para poder entender, para poder superar. E aí, passado tudo isso, 3 meses depois, 6 meses depois que tudo isso aconteceu, eu prestei vestibular de novo e, de repente, eu me vi morando em São Paulo, fazendo faculdade. A minha faculdade era período integral, eu fiz lá na Escola Paulista. E eu fiz um curso que pouquíssima gente conhece, né? Então, quem conhece a minha profissão, minha primeira profissão, ou é porque precisou usar um profissional dessa área, ou porque conhece alguém que fez. Só tem uma faculdade no Brasil e eram poucas vagas. Eu fiz ortótica e tecnologia oftálmica. Então, eu fazia parte de exames de oftalmologia, faço ainda até hoje um pouco, né? E eu trabalhava com crianças com estrabismo, que hoje praticamente eu não trabalho. Mas aí eu me vi em São Paulo, morando sozinha, com 18 anos, casada. E eu olhava e falava assim, na época não era como hoje, a gente tem celular, tem iPhone, você fala por chamada de vídeo. Imagina, na época estava começando o celular, aquele celular tijolão, era 97. Tijolão, nem todo mundo tinha, a internet estava começando, não tinha esse negócio de e-mail. Eu lembro que eu ligava para minha mãe, para os meus pais, do orelhão, pensa. Só que era orelhão de cartão já, tá? Não era nem de ficha, era de cartão. E eu lembro da faculdade que eu ligava de orelhão. E eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu falava assim, gente, eu olhava e assim, a gente alugou um apartamento, eu e meu marido na época, a gente alugou um apartamento em frente à Escola Paulista. Então, para minha tranquilidade, era só eu atravessar a rua, eu estava na faculdade. Então, eu tinha aula das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. E, enfim, fiz a faculdade. Ele era oftalmo, né? Então, eu acabei escolhi uma área que a gente pudesse meio que trabalhar juntos na mesma área. Eu queria fazer alguma coisa na área de saúde. E eu gosto muito do que eu aprendi, do que eu trabalho um pouco com isso até hoje. Isso faz 20 anos já, né? Me formei há 20 anos. E nesse meio tempo, eu sempre trabalhando com oftalmo, eu sempre gostei de nutrição. Aí um dia eu falei assim, vou fazer um blog. Isso deve ter sido 2010, 2012. Um pouquinho de tempo, né? E aí tava começando aquela história de blog. Aí eu falei, deixa eu ver como é que cria um blog. Entrei no Google, como criar um blog. Criei, falei, vou falar do quê? Sei lá, X, eu vou criar um blog pra mim. Pra eu escrever.
Aí eu falava sobre alimentos, falava sobre alguma coisa que eu tinha comprado. Eu não tinha muito foco, assim. E aí nessa época eu tinha. Sim, eu me separei acho que uns 3 anos depois. E aí eu comecei a me formar, já fiquei morando em São Paulo, né? Então isso já tinha bastante tempo já. Então eu me formei, comecei a trabalhar. Nessa época do blog eu já tinha já uns 10 anos de formada, que eu estava trabalhando na minha área. E aí eu comecei a. Na época tinha Facebook, depois que veio o Orkut, eu não lembro se foi Orkut antes, né? Antes do Facebook. E aí no Facebook tinha aqueles grupos fechados, né? Então tinha um grupo muito legal que chamava Saradas Anônimas, que com certeza tem gente aqui que tá daquela época que participava desses grupos. E naquela época o pessoal ficava em blog, então era blog de maquiagem, era blog de moda. E o meu blog era um dos poucos que falava sobre treino, sobre dieta. E aí começou a ter um pouco mais esse foco de treino, de dieta, de alimentação, porque uma amiga minha, que a gente se conheceu pelo Facebook, a gente ficou amiga de Facebook, e um dia ela me falou assim, Dani, tá tendo um concurso de uma revista, que chama Revista Suplementação. Vou participar? Eu falei, mas o que que é? Não, porque se a gente vai fazer um desafio de 12 semanas para transformar o corpo, assim. Tanto faz se você quer emagrecer, se quer ganhar massa magra, se você quer mudar o seu corpo, e vai ser em 12 semanas. Então, você que vai se virar com o seu treino, a sua dieta, você vai mandar uma foto antes e depois e vamos participar. Eu falei, tá bom. No fim, eu falei, vou fazer. Eu tava meio desmotivada, assim. Falei, pronto, vou começar a compartilhar isso aí no meu blog. E aí, meu blog chamava Queria Ser a Betty Boop. Depois o povo vai falar aqui que conhece o blog, conheceu. E aí eu comecei a fazer o desafio e no fim acho que ela desanimou, assim. Na segunda semana ela nem se inscreveu, não lembro. E eu fiquei firme lá, fazendo semana a semana. Aí eu sei que no meio do desafio eu me enchi e falei, quer saber, não quero mais fazer não. Não quero mais participar, só que eu tava indo super bem. E eu tinha mandado umas fotos já pra revista. Eu nem sei se existe essa revista hoje, revista Suplementação. E aí eu falei, não quero desistir. Aí o pessoal da revista me chamou, faltando umas 3 semanas para acabar. E era um projeto de 3 meses. Aí eu falei, não quero não, gente, eu não vou fazer, não tava muito legal. Eu falei, não quero participar. Não, você tá nas finalistas, não sei o quê, papapá. Eu falei, não quero, não quero, não quero. Aí na semana eles me ligaram, falei, manda suas fotos, não sei o que você tá na final. E não tinha assim categoria, ó, feminino e masculino, era tudo misturado. Você quer saber? Mandei. Eles me ligaram para falar que eu estava em segundo lugar. Falou, você ficou em segundo lugar, porque o primeiro lugar que ganhou foi um menino, não lembro o nome dele, que ele emagreceu acho que uns 27 quilos, assim, ele tinha perdido muito peso em 30 dias. Isso foi em 2010, acho, 2011. E ele, até na época, ele começou a fazer nutrição por conta disso. Não perdi o contato, faz muito tempo, né? E aí eu fui lá, fiz as fotos e tal. E aí, nessa época do desafio, tipo, eu escrevia meu blog para mim. Então, para que eu entrei no desafio para me motivar? Então, o que eu fazia? Postava a minha rotina da semana lá. Como que era o meu treino, qual tinha sido a minha dieta, o que eu comi, o que eu não comi. Gente, não tinha celular, assim. Não tinha smartphone. A gente tinha que fazer foto na câmera, descarregar o cartão de memória no computador. Tá? Dava um puta de um trabalho fazer blog. Eu sou blogueira raiz. E aí eu comecei a postar, então eram 12 semanas, e toda semana eu colocava lá, ó, a semana foi assim, o treino foi assim, papapá, e eu comecei a postar foto semana a semana. Por isso que eu pego muito no pé dos meus pacientes para fazer foto. Faça foto para ver seu acompanhamento, para ver sua evolução. E realmente era nítido essa mudança nas fotos. E aí, o meu blog, sei lá, eu tinha 5 seguidores e de repente o negócio começou a crescer, começou a crescer. Tinha uma galera de Portugal que me seguia, umas meninas de Portugal, não sei como chegaram até meu blog. E aí uma falava para outra, outra falava para outra. E as meninas de Portugal começaram a criar blogs também que falavam de alimentação, de atividade física. A gente começou a trocar figurinha. E aí começou a crescer, crescer, crescer. E aí tem gente aqui que com certeza conhece a Dani Tâmega. Você lembra da Dani Tâmega? A Dani Tâmega era uma blogueira da época, assim. Ela é maravilhosa até hoje. Ela mora no Havaí. Ela é casada com não é bodybuilder. Ai, gente, como é que chama aquele esporte de prancha que não é surf?
Bodybuilder, né? O marido dela é ex-campeão de bodybuilder, eles moram no Havaí. E a Dani era minha ídola. Então eu devorei o blog dela, assim, do início até o fim, todos os treinos, toda dieta, não sei o quê, papapá, e ela é maravilhosa. E aí um dia eu mandei um e-mail para Dani agradecendo, falei, olha, eu gostei muito do seu blog, foi muito legal, me ajudou muito. Eu queria dividir com você minha evolução, que eu fiz assim, papapá, participei de um projeto de 2 semanas, tal, mandei. E a Dani falou assim, meu Deus, que legal, você me autoriza a postar no seu blog? Eu falei assim, gente, ela me ajuda, como assim me autoriza? Eu falei, claro. E aí ela postou no blog dela, e aí meu blog começou a bombar muito, Aninha. Eu falei assim, meu Deus do céu, de onde que veio todo esse povo? Eu tinha assim, mais de 1 milhão de acessos por mês, assim, era um negócio bizarro para blog, né? Então, não monetizava. Ixi, eu não ganhei nada. Nada, nada. Quer dizer, ganhei muita coisa, ganhei muito aprendizado, muita experiência, muitas amizades, foi maravilhoso. Seguidores, yes, exatamente, não tinha, até acho que tinha como fazer, mas eu nem fiz. Aí, a Dani começou a divulgar, e aí a gente se conheceu pessoalmente, eu fiz muitas amizades dessa época do blog, muitas estão até hoje, muitas seguidoras da época do blog, hoje são minhas pacientes que acompanharam toda a minha evolução lá. Enfim, aí o blog começou a bombar e eu era muito assídua, assim, eu respondia todo mundo, tinha mais tempo para poder, né? A gente tinha mais tempo para poder interagir, não tinha um celular, né, que tomava tanto tempo da gente como toma hoje. E aí eu comecei a falar cada vez mais de nutrição. E aí, quando começou a se falar em dieta paleo, em dieta low carb, tinha o Teco que trabalhava, que era meu amigo, a gente trabalhava junto, quer dizer, a gente passou a trabalhar juntos depois. E aí ele trouxe esse assunto, eu falei, nossa, mas que coisa, né? Vamos estudar mais sobre isso. A gente começou a estudar, depois ele vai escrever um livro sobre isso. E eu falei, gente, é muito legal essa estratégia. Vou começar a aplicar em mim. E na época, nessa época eu já tinha, eu tenho que fazer a linha do tempo aqui na minha cabeça. Nessa época eu já tinha começado a estudar nutrição. Porque eu fui protelando. Porque assim, gente, é muito difícil a gente, depois de véia, voltar para a faculdade, né? Então, assim, você trabalha o dia inteiro, aí você vai fazer uma faculdade, tudo bem que é uma coisa que você ama, que você quer muito aprender, que você quer estudar, só que é um perrengue. Então, você vai trabalhar o dia inteiro, aí você vai na faculdade, à noite, e aí a molecada, né? Você vê que a molecada lá de 20 anos, a galera não quer nada com nada, a maioria das pessoas não quer nada com nada. Fiz faculdade particular porque eu não consegui passar em federal, né, de novo, porque eu não estava estudando. E aí eu estava estudando, eu já estudava nutrição muito por fora, assim como eu estudo hoje. E aí eu ficava meio desanimada, falei, poxa, gente, eu tô aqui para estudar, eu venho para a faculdade, mas você não tem motivação nenhuma, porque Nutrição pela primeira vez. eu acho que eu tinha 38, Aninha. Acho que eu tinha 38. 37, 38. E aí eu comecei assim, comecei meio empolgado, mas depois dei uma desanimada e falei, gente, acho que não é isso que eu quero. E aí, nesse meio tempo, que começou a explodir esse negócio não se falava em coach como tem hoje, né? Hoje todo mundo é coach, eu não sou coach. Então até meio que banalizou. Eu nem coloco na minha bio assim que eu sou coach. Eu acabo aplicando isso nas minhas estratégias com pacientes, mas eu não coloco isso porque eu acho que ficou meio banalizado o negócio depois disso. Isso vai fazer o quê? Uns oito anos, mais ou menos. E aí, Você tava como foi. coach, Dani Exatamente. Castro coach. Dani Castro coach. Isso mesmo. E aí, a gente estava estudando, e aí eu fui me certificar como coach para poder orientar as pessoas nesse caminho novo Era aqui. a dieta Então, assim, eu era coach. né? Na verdade, não era dieta, era meio que assim, para ajudar naquela fase de adaptação, o estilo de vida, mas assim, eu tinha nutricionistas que eram parceiras e que quando o paciente falava, eu preciso de um acompanhamento nutricional. Então, a gente não fazia o acompanhamento nutricional, a gente dava o direcionamento, né? Orientava a pessoa ali no caminho. É como se fosse uma mentoria mesmo, assim, de quem passou e a gente ia orientando. E aí tinha algumas outras parceiras, depois a gente teve até um projeto onde a gente tinha médico, nutricionista, até você participou, né? Você foi paciente nossa. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei meio bodeada com a faculdade de nutrição, me certifiquei como coach, trabalhei.
Aí teve um tempo que eu tava meio que indo morar fora do país, e tava naquele vai, não vai. Aí eu falei, quer saber, eu vou trancar a faculdade para ver se é isso mesmo que eu quero. Eu fiquei um tempo fora, depois voltei e tranquei a faculdade. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos com essa faculdade trancada. Aí eu pensava assim, vou voltar, não vou. Eu pensava, gente, é um puta de um perrengue. Eu tô lá, daqui a pouco eu vou para estágio. Pra mim era difícil, porque assim, eu já pensava com uma cabeça diferente. E até em prova, pra mim era complicado, porque eu tinha que pensar com a cabeça do que eu tava aprendendo lá, não do que eu tinha aprendido por fora. Aí eu decidi voltar, né? Decidi voltar. Falei, olha, eu vou voltar e eu vou até o final. Eu juro que eu não vou reclamar, porque eu chegava lá, você ficava assim, ai meu Deus, mais um dia. Eu não vou reclamar nem um dia. E todo dia que eu pisar aqui foi um dia menos, um dia mais próximo do meu objetivo, um dia mais próximo do meu diploma. E assim eu fui. Não foi fácil, porque foi um perrengue, era muito cansativo. E foi nessa época até que eu tive o boom da ansiedade, do estresse, que eu estava muito sobrecarregada. E foi quando abriu a minha autoimune, foi quando eu tive o diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade. A autoimune veio antes, depois eu tive o diagnóstico de TAG, porque eu achava que era normal, né? Porque assim, tava tão cansada e tava tudo tão bagunçado que eu falei, bom, tá todo mundo assim, né? A gente Todo mundo meio é a piradão. vida acontecendo. Normal, é, é a vida de adulto, né? E aí, depois que eu tive a alopecia, que eu já comecei a mudar a rotina e tal, eu tive o diagnóstico de TAG, dei uma desacelerada, assim, mas continuei fazendo. A parte mais difícil, acho que foi a parte dos estágios, que realmente eu tive que trabalhar meio período para fazer estágio meio período. Dei sorte de conseguir estágios próximos aqui da minha casa, consegui fazer os 3 estágios. E graças a Deus consegui meu sonhado diploma. E aí, com o diploma, você vai trabalhar da forma que você, né, espera, acredita. Então, assim, todo mundo que pergunta para mim, vale a pena? Vale a pena fazer transição de carreira se você realmente quiser muito. Se você realmente gostar da área que você está pensando em mudar, porque muda tudo, você começa do zero, né? É um caminho assim que você tem que estar bem segura. E segura assim, eu vou conseguir manter as duas coisas por enquanto, até eu conseguir andar sozinha nessa nova área, ou não vou, eu vou ter algum suporte ou não vou. Então, eu não tinha suporte nenhum. Eu tinha que fazer conforme eu achava que ia dando, e assim foi. Então, teve épocas assim que eu trabalhava com oftalmo, eu trabalhava como coach, eu fazia faculdade, eu fazia estágio, por isso que eu não aguentei. Chegou uma hora que o corpo, filha, dá uma desacelerada aí que você não tá dando conta. E aí, hoje eu falo assim que foi a melhor escolha da minha vida. E hoje eu olho para trás, eu valorizo assim cada momento. Falo assim, nossa, foi difícil aquela época, mas valeu cada dia difícil, cada minuto ali que eu, sabe, sentei na faculdade pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô no caminho certo? O que eu tô fazendo aqui? A molecada assim, nem aí com nada. Infelizmente, o ensino no Brasil tá muito ruim, Aninha. Eu não sei, eu fiz a primeira faculdade, foi uma universidade federal. Então era muito diferente, né? A qualidade de tudo, né? Do ensino, até o nível. Então você está estudando à noite, o pessoal já está muito cansado também, os professores estão cansados, os alunos estão cansados. Então, assim, eu sabia que se eu não fizesse, se eu não estudasse por fora, eu não ia chegar a lugar nenhum. Assim como eu acho que muita gente que se formou comigo não deve nem estar trabalhando na área. Porque é uma área que você tem que correr atrás. E hoje tem muita gente nas áreas, né? Então, assim, tem muito nutricionista, tem muito enfermeiro, tem muito médico, né? Tem muito médico. Tem muito de tudo. Então, se você não se diferenciar, você vai ser mais um. Só que para você se diferenciar, não precisa de muito. É isso que o pessoal tem que ter em mente. Se você fizer um pouquinho a mais, se você se esforçar um pouquinho a mais, eu acho que você já vai se diferenciar. E a minha. Eu acho que desse primeiro Pode falar. bloco assim, de introdução, são duas coisas para a gente destacar, então, para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também, né? O primeiro é a transição de carreira, né? Porque tem gente que fica lá naquela, sabe aquela ilusão gostosa? Ai, mas meu sonho era fazer tal coisa. Ai, mas se eu tivesse feito tal coisa. E nunca faz. Então, na sua mente está idealizado que aquilo seria o melhor. Então, é preciso você ter muita coragem para
pensar nessa transição. E como você falou, a transição lenta é o mais recomendado, né? Você manter o que é seguro é o mais cansativo, mas o mais recomendado. Mantenha o seu emprego, comece a estudar. É. De repente você pensa, ah, é isso que eu quero. E eu Se acho dá que um a passo para segunda trás, tá mais tudo bem. importante é você voltou. É. E esse é o pensamento, esse é o primeiro pensamento da maioria das pessoas, Aninha, quando a pessoa pensa em mudar. Assim, na minha primeira faculdade, eu tinha uma colega de turma que ela tinha 60 anos. Olha que legal. E ela resolveu fazer assim. Eu achei uma área legal, vou fazer. Ela era formada em, nem lembro, pedagogia. E os filhos dela eram nossos amigos na faculdade. A gente ficou amigo dos filhos dela. 60 anos. Eu conheço gente que se formou em medicina na minha cidade com 70 anos em medicina. Então, assim, tudo depende do seu objetivo, do tamanho da sua paixão e de você saber que não dá para viver só de paixão também, né? Então, ao mesmo tempo que eu queria fazer nutrição, tá ruim seu áudio. Engraçado que para mim tá normal aqui. Ah, tá. Para mim tá normal, Aninha. Então, assim, não dá para romantizar muito, né? Ai, mas era o meu sonho, eu quero muito fazer. Então, você tem que pensar com o pé no chão e pensar assim, poxa, eu vou fazer uma transição de carreira, tô começando mais tarde? Tô, então eu vou ter que ter mais um diferencial aí. A minha vantagem de ter começado, assim, eu comecei mais tarde, mas uma área que eu já vinha trabalhando ali, né, há muitos anos. Então, já estava trabalhando há uns 10 anos meio que indiretamente nessa área. Então, eu estava estudando, eu estava por dentro de tudo. Quando eu fui fazer faculdade, o primeiro ano, praticamente, eu conseguiria eliminar todas as matérias, porque eu fiz uma faculdade na área de saúde que eu tive todas as matérias básicas de anatomia, fisiologia, só que eu não consegui eliminar porque já fazia muito tempo. Aí eu tive que refazer tudo de novo, mas ok. Mas assim, tem em mente que o processo é árduo, né, no começo, porque você vai ter que dispor do seu tempo, da sua energia, até você conseguir concluir aquilo ali. Quando você, por exemplo, de repente, uma pessoa que vai fazer uma área que ela gosta muito, uma área muito nova, que você vai aprender, de repente você vai até com mais motivação do que eu fui. Porque eu me senti um pouco frustrada de ver muita coisa assim, o pessoal não estava se atualizando. Hoje a gente começou a mudar um pouco isso. Hoje, o que eu digo é hoje, assim, uns 2, 3 anos atrás. Mas é aquela coisa muito engessada, sabe? Você não podia ter liberdade nem de comentar, como fala, de questionar as coisas, né? Então, para mim foi ruim porque eu não tinha muito estímulo de ir para a faculdade. Falei assim, poxa, eu vou sentar lá para ouvir coisa que não, né? Precisei passar por tudo isso, precisei. Mas de repente você vai fazer uma faculdade nova, sei lá, eu quero fazer arquitetura. Você fala assim, meu Deus, que demais, que legal, totalmente fora da minha área, né? Tudo muito novo, você fica mais motivado. Isso é uma coisa. E a vantagem que eu tive, assim, de começar mais tarde, é que eu saí na frente porque, é o que eu falo, os meus pacientes do consultório de hoje, muita gente vem daquela época. Então, foi gente que acompanhou a minha fase de maromba. Então, que eu cheguei a competir uma época lá, uns 13 anos atrás. Eu participei de um campeonato de musculação, como brincadeira, assim, mas participei. Então, eu tive a minha fase maromba, depois tive a minha fase de paleo low carb. Depois eu entrei na faculdade e comecei a estudar. E aí eu comecei a abrir mais estratégias, comecei a fazer curso, comecei a estudar intestino, comecei a estudar Ayurveda. Então, minha prática hoje ela é muito integrativa, assim. Então, você fala assim, outro dia perguntaram na caixinha, você é Nutri Low Carb? Eu tô procurando uma Nutri Low Carb. Você viu? É. Eu falei, sim, se for necessário, sim, se a gente chegar ao consenso, eu e você que precisa, eu vou prescrever a melhor estratégia que for boa para você. Aninha, me dá só um minutinho. Tá tocando o interfone, acho que meu marido saiu, pedi pra ele não sair, ele saiu. Me dá só um minutinho, gente, por favor.
porque assim, Ana, hã? Gente, eu tô ouvindo seu. Pra mim tá normalzinho aqui. Pra mim tá de boa aqui. Eu acho que acho que a sua conexão tá falhando um pouco, Aninha. Talvez seja por isso. Eu tô te ouvindo normal. Ela não tá respondendo, mas vamos lá. Vamos lá. Ela falou que o fone tava ruim, mas sem agora sumiu o som. Gente, mas por que que eu tô ouvindo? Vixe. Oh, meu Deus. O fone tá conectado no celular? Você tá no computador ou no celular? Ah. Eita, nós. Estão trolando a gente. Pessoal, vocês conseguem me ouvir ou só a Ana que tá ruim? Gente, responde para nós, respondam pessoas. Vocês estão ouvindo? É, talvez seja melhor. Que coisa. É, Aninha, ninguém tá respondendo. Acho que é melhor a gente sair e entrar de novo, tá? Olha lá, o Douglas consegue me ouvir. É só você que não tá ouvindo, mas, gente, que coisa. Nada que um reset não resolva, não é mesmo? Vamos. Já voltamos. Isso. Não saiam, gente, não saiam, que a gente vai sair e vai voltar. Oi, gente. Me respondam se vocês estão conseguindo ouvir agora. Muito chateada aí com esse problema do áudio. Esperar a Dani e vocês voltarem. Vamos ver se agora vocês vão conseguir me ouvir. Né? Hoje eu tentei tudo, desde sem fones, com fones, fones sem fio, mas parece que não está muito colaborativo. Estava bem num ponto importante da live, que era a Dani falando sobre a importância de ter pé no chão na transição de carreira, de realmente ser uma transição mais lenta, assim como de não importar a idade, né, gente? Voltemos. Tá me ouvindo? Eu tô te Quem ouvindo. Cadê puder. o público? Vamos ver se alguém dá um alô e está ouvindo. Tava retomando aqui que a gente estava bem no ponto importante de você falando da importância de ter o pé no chão na hora da transição de carreira, né? Que idade não importa para começar uma nova faculdade ou começar a sua primeira faculdade, né? Mas que ao mesmo tempo tudo que você tem que ser devagar, né? Ai, obrigada, Raicinha. O áudio está ok, graças a Deus. A Raicinha que também é lá do sul de Minas. Ai, que belezinha, que belezinha. A gente fala, ai, que belezinha. De onde você é, Raicinha? Eu acho que é Santa Rita, Santa mas eu, Rita, do lado da minha cidade, mas eu gente. não vou me arriscar Santa Rita do Sapucaí. Vamos ver se é. não sei se é de Sapucaí ou de Caldas, Tem várias Santa mas Rita. tem. Minas é tudo de bom, né, gente? Minas é tudo de bom. Então, continuemos. Continuemos. Ainda bem que, apesar de você estar numa área diferente da nutrição, né, que era essa área com oftalmo que você executa até hoje, né, menos, mas ok. Obrigada, Rosa, minha paciente linda. Ai, que bonitinho.
Você já tinha seguidores da sua época de coach e da sua época de fase maromba, a fase Sim, low sim. carb, fase fit. Então a gente, pô, a Dani agora é Nutri, vamos lá. E outra Todo coisa, mundo Aninha, uma foi. importante, quando eu comecei a estudar nutrição, no primeiro ano, eu já atendia como estagiária num consultório de uma nutricionista. Então, eu tinha a supervisão dela, mas eu atendia os pacientes me conheciam do Instagram, do blog, enfim, e eu atendia nesse consultório no primeiro ano como estagiária. Então, eu fazia o atendimento, fazia as prescrições, ela supervisionava tudo. Ai. Lúcio! Ai, gente, ó, nós estamos cheios de maridos. Um minuto. Olha, gente, tem que ser essa pessoa sanguínea e vata que eu já conheço há quase 10 anos. É maravilhosa, ela é assim mesmo, viu, gente? Na vida real, na vida da internet, no consultório, a Nutri que eu sempre indico aqui. Ai, gente, olha, é cheio de. É a vida real isso aí, o É povo. vida real, é isso. Vida real. Onde paramos mesmo? Ah, que eu atendi nesse consultório dessa Nutri. Aí, olha que coisa louca, né? E isso faz o quê? Sei lá, faz uns 8 anos, né? Que foi quando eu comecei. E eu atendo alguns pacientes daquela época, porque assim, aí meu nome no Instagram mudou, passou de Dani Betbull, que era o nome do blog, depois para danicastro.coach, depois para danicastro.nutri. Então, muita gente que me seguia meio que me perdeu. E aí eu atendi uma paciente há uns 2 anos atrás, que ela é minha paciente até hoje, e ela deve ter uns 50 e poucos anos, a Marta, uma fofa. Então, ela me mandou parabéns lá hoje no Instagram. E aí, quando ela foi falar comigo, ela falou assim: ah, eu queria marcar uma consulta tal. Você não atendia assim, no consultório assim assado, no tal lugar, mas faz tempo já? Eu falei: atendia. Então, porque eu fui sua paciente lá. E eu nunca esqueci de você. Porque você foi uma Nutri que me ouviu e que olhou para outras coisas que outras Nutris não tinham olhado, que me ouviu, que entendeu o que eu queria e tal. E eu fiquei muito triste porque de repente eu não te vi mais, eu não te achei, acho que mudou o Instagram. E ela voltou, e quando ela voltou eu lembrei dela. Isso assim, uns 8 anos depois, ela falou assim: nossa, era pra gente ter se encontrado, porque eu te perdi, não tinha contato, não tinha mais nada, de repente eu te achei, eu vi Dani, 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 falei: será que é? Parece que é. E ela foi. E ela é minha paciente até hoje. E eu tenho pacientes daquela época que eu atendi no consultório como estagiária, que acabaram me encontrando depois, outras pessoas que me seguiam, né, que acabaram vindo pro Instagram, mas que acompanharam todo esse processo. Então eu falo assim, gente, eu passei por várias fases. Quem estava lá acompanhou tudo, né? Ou acompanhou por um tempo, depois sumiu, depois voltou. E, nossa, mas o que ela tá falando de outra coisa agora, que não tem nada a ver com o que ela falava? Ayurveda, ai, É, arroz, né? Como que você é. começou a falar? Ai, banana com aveia. E o povo assim, Como não, quem é essa assim? pessoa? Ela fez nutrição e agora desconverteu, né? Porque o low carb, Exatamente, ele tinha uns discípulos fiéis, assim. até hoje ainda tem um pessoal assim super radical. Só que é o que eu sempre falo, assim, acho que em qualquer área, né? Inclusive na área médica, principalmente. Você sempre tem que olhar para o teu paciente para ver o que ele precisa naquele momento. Então, assim, low carb é uma estratégia muito legal? É. Low carb é uma estratégia para sempre, para todo mundo? Não sei. Porque o nosso corpo ele se adapta com qualquer estratégia que você fizer. Então, de tempo em tempo, Parece, você vai ter que mudar a eu não sou estratégia. endócrino, mas parece que para diabéticos é uma estratégia excelente. Sim, porque o que a low A, carb faz? É a mesma tira coisa que você o fala assim, reduz o açúcar, né? qual que é a melhor estratégia para quem tem alergia a camarão? Não Não comer comer camarão. camarão. Qual que é a melhor estratégia para quem não consegue metabolizar a glicose? Não ingerir glicose. E não entupir de glicose, que a gente aprende na faculdade o quê? O diabético também tem que comer 6 porções de carboidrato no dia. Ele consegue metabolizar aquilo. O pâncreas está lá, né? Então, você vai fazer o quê? Reduzir o carboidrato. Esse paciente vai ter uma vontade de comer carboidrato muito menor. E aí, antigamente, que a gente falava de low carb, era muito low carb e high fat. Era baixíssimo carboidrato com alta gordura. Hoje, a gente já faz uma low carb mais diferente. Porque a gente sabe se colocar muita gordura saturada, o paciente vai inflamar. Algumas pessoas têm problemas metabólicos que a gente não consegue metabolizar gordura. Tem pessoas que têm um colesterol mais alto, assim, familiar,
que não conseguem metabolizar, que não se dão bem com a estratégia. Então, assim, nem tudo é para todo mundo, é o que você falou, nem tudo convém, né? Então, o fato da gente ter um olhar assim para o paciente, ouvir o que o paciente precisa, o que ele veio buscar, e falar: olha, eu entendi que você veio buscar isso, mas nesse momento vamos pensar junto aqui. Isso aqui, nesse caso, não seria interessante por isso. Se a gente tentasse por esse caminho, talvez seria mais interessante. E você vai fazendo, vai mudando e vai traçando estratégias diferentes, porque nutrição tem um monte de coisa que a gente pode usar. Tem jejum intermitente, tem dieta vegana, plant-based, dieta mediterrânea, tem ciclo de carboidrato. Então, assim, a gente sempre vai tentando modular ali para o teu corpo poder responder a estímulos diferentes para o paciente ter um bom resultado também, né? E aí a gente trabalha muito a questão da cabeça também, né? Porque tem as questões de compulsão, compulsão alimentar. Então, você tem que... é uma máquina muito complexa ali. A gente precisa, com o passar do tempo, ter esse olhar que consegue conectar todas as partes. Porque não adianta querer separar, tá tudo conectado. E o papel recompensador da comida, né? Então, eu acho que, assim como na medicina, na nutrição, você fazer aquele atendimento rápido de clínica de multiconvênios, não dá, porque senão você não consegue entender a realidade do Não dá. paciente. Não dá. E hoje, Dani, como que você conseguiu essa sua transição? Você conseguiu ficar 100% do tempo como nutricionista ou você ainda mantém um pé na oftalmo, um pé na Eu mantenho o pé nutrição? no oftalmo, eu mantenho o pé no oftalmo e assim, eu trabalho com esse oftalmo há uns 15 anos já. E eu adoro o trabalho, eu adoro. Hoje eu fico mais com ele em cirurgia só, então praticamente eu faço pouquíssimos exames assim no consultório, eu fico pouco tempo. Eu diria que acho que de 15 a 20% do meu tempo eu estou trabalhando com oftalmologia. Mas assim, como é um tempo muito pequeno, toma um tempo muito pequeno da minha vida, e é um trabalho que eu gosto muito de fazer, e eu gosto muito dele, eu gosto muito da equipe, é um trabalho gostoso, é uma coisa leve, assim. Então eu não pretendo deixar tão cedo. Eu acredito que eu vou ficar com ele até ele resolver se aposentar. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é um ambiente que eu gosto de frequentar. Você cria vínculos também. É uma coisa assim que não demanda tanto do meu tempo. Então eu não pretendo realmente deixar. Antes eu pensava, não, vou ficar só atendendo, né? Não Hoje a gente atende online, atende no consultório também. Mas eu consegui conciliar as duas coisas. Então, um dos motivos também que eu busquei minha transição de carreira foi porque na minha carreira eu não tinha muito para onde crescer. Né? Isso é uma coisa importante que eu não falei. Então, o meu trabalho sempre vai ser aquele. Eu não tenho como crescer muito dentro da minha profissão. Então, eu cheguei ali no topo, trabalho com um médico que eu amo de paixão, que é um cara que é referência. Ele é como se fosse um pai para mim. Eu gosto muito de ter um vínculo assim de amizade, então não penso em deixar. E graças a Deus eu consegui conciliar. Então a gente tem uma relação super tranquila, assim, ó, vou viajar mês tal, tudo bem, né? Fica tranquila, entendeu? Ó, ele vai viajar tal, você consegue, sei lá, putz, tem uma cirurgia no domingo, você consegue? Consigo. Então é uma relação bem maleável, assim, que eu consegui conciliar. E isso foi muito legal. Porque é ruim quando você fala assim, nossa, eu realmente vou ter que escolher. Não sei para que, e aí, o que eu faço? Deixo o seguro troco o certo pelo duvidoso, ou putz, eu queria ficar um pouquinho ali, mas não dá para ou eu fico aqui 100%. Então eu tive mais essa vantagem assim de conseguir conciliar. E ele foi super bacana, porque eu trabalhava período integral com ele, e quando eu fiz a faculdade eu fiz à noite, continuei trabalhando, e aí depois quando eu fui fazer estágio, eu fiquei meio período só. E tudo bem, a gente ajustou, eu consegui fazer meu estágio à tarde, deu tudo certo. Mas assim, eu tive a sorte de tudo, né? Conseguir encaixar tudo assim da forma que foi melhor para mim, da forma que eu gostaria que fosse. E Conspirou ao favor, mas você também fez por onde, né? ou se fiz, eu fiz por onde. Então, eu não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Eu falo assim, eu me arrependo de uma coisa, de não ter feito antes. Porque eu ficava naquela assim, queria tanto fazer nutrição. Fiquei uns 10 anos assim nessa, né? Então eu podia ter feito muito tempo atrás, já tá mais formada há mais tempo, mas eu penso assim, ó, tudo acontece no momento que tem que acontecer.
Se não aconteceu antes, era porque eu não estava preparada por algum motivo. Se teve essa pausa no meio de quase 2 anos, foi porque foi preciso, eu precisava viver outras coisas nesse meio tempo aí. Então, isso é uma coisa que eu tenho bem resolvido, assim. Eu tenho, sabe, você se arrepende? Me arrependo, mas assim, eu acho que foi do jeito que tinha que ser, no momento que tinha que ser. E quais seriam, assim, o que você vê hoje como o seu propósito, assim, que como você vê sua carreira, igual você mesmo disse que não pretende deixar a sua vida dupla, mas o que você almejaria, assim? A vida dupla, nossa, fica até meio. Vida dupla em profissão, É a minha gente. jornada Não dupla. são duas famílias, Coração é na jornada dupla. Então, Aninha, o meu propósito, né? A gente fala tanto de propósito hoje em dia, acho que o meu propósito é plantar essa sementinha nas pessoas que me seguem, que não necessariamente são meus pacientes, porque muita gente tá lá quietinho desde a época do blog, nunca se manifestou, algumas outras sempre conversam comigo, outras aparecem no consultório, falam, ah, sou da época do blog, nunca comentei. Então, assim, saber que eu tô plantando essa sementinha, que vai muito além da nutrição, eu sempre falo para os meus pacientes, o que eu menos, eu até escrevi isso no post de hoje, quem me procura no consultório geralmente me conheceu ou por indicação ou pelo Instagram. Então as pessoas já sabem como eu trabalho. Então eu já tenho muitas sementinhas plantadas aí nas cabecinhas de muita gente. E a pessoa me procura quando ela está realmente preparada, quando ela já entendeu como é que é o meu trabalho. Minha primeira consulta dura umas 2 horas, entre 1h30 e 2 horas. Eu brinco que o que a gente menos fala na primeira consulta é sobre comida, porque antes disso eu preciso saber quem está na minha frente, saber como é a vida dessa pessoa, saber o que essa pessoa espera, como é né, o que está rolando na vida dela hoje, porque isso tudo vai ter impacto no que eu vou pensar ali, no prescrever o melhor para ela. E ela vai querer saber até do seu cocô, viu, gente? Exatamente. Principalmente, o cocô é algo muito Principalmente presente nessa consulta. muito presente. Então, assim, para quem tem esses pudores de cocô, eu já mandei fazer um quadrinho de cocô da escala de Bristol de biscuit, já coloquei bem atrás, assim, na minha cadeira, para a pessoa já chegar e dar de cara com cocô, para já quebrar todos os tabus, né? Então, tia Dani precisa saber do cocô de vocês. É uma relação muito íntima, né? Por isso que, assim, eu preciso de 2 horas ali pra gente poder se conhecer, né? Tomar um chazinho, comer um browniezinho. E aí, pra pessoa se sentir tranquila, pra poder se sentir, né? Pra sentir. Tem aquela coisa também de empatia, né, Aninha? De repente eu falei, putz, fui lá, passei 2 horas, mas não rolou. Mas a maioria das vezes dá Não tudo criei certo, vínculo. fica É. rola. Então, esse momento, assim, essa consulta inicial, acho que é muito importante para criar esse vínculo e para o paciente sentir confiança, né? Então, assim, o meu propósito é plantar essa sementinha, seja em consulta, seja aqui no Instagram, um postzinho, de repente, que a pessoa viu, ela teve um insight, ela começou a aplicar na vida dela, ela começou a se observar. Eu trago muito, eu sempre me coloco nessa condição, me coloco como é que eu vou colocar isso? Assim, essa coisa de humanizar, de me humanizar. Então, assim, eu falo para o paciente, tudo isso que eu estou explicando para você, que eu estou falando com relação à rotina, ninguém me ensinou. Não aprendi na faculdade, nenhum curso. Eu tive que aprender na marra isso. Eu aprendi na marra quando eu fiquei doente. Quando o meu corpo reclamou, falou, ó, dá uma parada aí porque a gente não tá dando conta. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador. Tudo isso que tá passando pela tua cabeça, na minha passou também. É difícil, vai ter altos e baixos, vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter dias mais ou menos. Só que é um processo, né? Não tem milagre, nada acontece do dia para noite. A cabeça da gente não muda do dia para noite. Vai ter restrição, muitas vezes vai. Assim como a gente tem tudo na vida, nem sempre que a gente quer, a gente pode fazer tudo quando a gente quer, né? Então, às vezes eu vou querer comer alguma coisa, mas eu não vou poder. Às vezes eu quero comprar alguma coisa, mas eu também não vou poder. Às vezes eu quero viajar, também não vou poder. E a gente aprende a lidar com as nossas vontades, né? Como adultos. Então, eu acho que meu propósito é esse, de trazer, plantar essa sementinha, assim, com um pouquinho de tudo que eu estudo, com um pouquinho de tudo, uma pitadinha de Ayurveda, uma pitadinha de nutrição, uma pitadinha de psicologia, de coaching, e aí olhar essa pessoa como uma pessoa, um indivíduo ali na minha frente, e não simplesmente como eu vim aqui porque eu tenho gastrite, vamos fazer uma dieta para gastrite. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço do meu paciente, depois de 2 horas de consulta, o paciente fala assim, nossa, eu entendi, agora eu entendi tudo que você me falou, porque nunca ninguém tinha me explicado isso.
Então eu desenho, eu mostro, eu faço figurinha, né? Nunca ninguém tinha me explicado. E aí eu podia fazer uma dieta maravilhosa para a pessoa, a mesma dieta que eu vou entregar, falar, ó, tá aqui seu plano alimentar maravilhoso. Só que eu não tive aquele tempo, eu não consegui parar para explicar, fazer o paciente entender por que ele tem que fazer aquilo, né? Qual que é a intenção daquilo, o que aquilo vai melhorar, o que aquilo vai impactar. E aí, quando a pessoa entende, ela consegue colocar em prática. Né? A mesma coisa você deve sentir em consulta. Você vai falar assim, tá aqui, toma esse remédio. Não, você vai explicar, olha, esse remédio a gente vai tomar por causa disso, 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 do sintoma assim, assim, assado. Se você não tomar, vai acontecer assim, se você tomar, nanana. Então, o paciente se sente cuidado, de verdade, né? Acho que esse E é o no meu... meu caso, tem o pós ainda, porque mesmo fazendo, escrevendo, explicando, os meus pacientinhos ainda perguntam para mim. Por isso que eu já deixo meu telefone. Se tiver Sim. dúvida, tem que falar comigo. Alguns são rebeldes, demoram para começar a fazer a coisa acontecer, mas uma hora acontece. Na hora acontece. Mas e essa disponibilidade, Joana, que eu acho que é muito importante da gente profissional de saúde ter, que é o que está se perdendo isso cada vez mais. Entendeu? Então, assim, ninguém quer se comprometer com o paciente, ninguém quer dar celular. Eu sei que é complicado, mas, cara, você está na área de saúde. Tem alguém ali confiando a sua saúde, a saúde dele na tua mão. Então, claro, a gente tem que aprender a colocar limites também, mas você tem que se disponibilizar de alguma forma para o seu paciente. Acho que isso é uma coisa que se perdeu muito, assim, sabe, nos últimos anos. Se perdeu, mas eu acredito que hoje só vai sobreviver quem tiver essa disponibilidade, entendeu? Também acho. Para você se doar para o paciente desse jeito, porque as pessoas falam, a área da saúde tem pouco médico. Não é isso, gente. Em números totais, nós temos um dos maiores números do mundo. O problema é a concentração, né? É que fica tudo concentrado em grandes capitais e as especialidades, né? Que a gente viu aí, por exemplo, no Covid, você não tinha intensivista para tocar. Por quê? Porque quando você está na faculdade, todo mundo fala, você tem que escolher alguma coisa para o consultório, aí não tinha emergencista, não tinha intensivista. Então, hoje a gente tem muitas pessoas numa mesma especialidade, então você tem que se diferenciar. E diferenciar hoje, esse é médico humano, é você abraçar o paciente numa consulta de 1, 2 horas, ela está aqui no telefone, fala comigo. E se você lida principalmente com um idoso, que é o meu caso, você tem que dar uma checada. Olha, tá tomando direitinho? Como tá com o remédio? Tem que ter esse retorno, gente. Porque viram crianças de novo, né, Ana? Precisam de um cuidado ali mais especial, né? Uma atenção mais especial. E às vezes eles não têm essa atenção da família. Então, Exatamente. você demonstra, poxa, eu fui lá na doutora Ana, poxa, ela ligou para mim para saber como é que eu tô, ligou para mim para saber se eu tô tomando remédio. Nossa, ela se importa comigo. Pronto, aí você já se diferenciou. Para que esse paciente vai te indicar? Para todo mundo. Eu acho assim que realmente me importa, tenho certeza que você também. É muito engraçado, mas às vezes tá acontecendo alguma coisa e você pensa, poxa, isso poderia ser para o meu paciente. Não sei se você tem esses insights também. O tempo inteiro. Porque assim, e é muito louco, assim, eu tenho. Se eu bato o olho em ficha de paciente, eu meio que lembro muita coisa da história dele. Mesmo o paciente faz muito tempo que não passa em consulta. Às vezes o paciente passou uma vez, só eu bato o olho, eu lembro de coisas assim que vão vindo os flashes. Porque você cria um vínculo, você criou a história na tua cabeça ali, né? Você montou um esqueminha ali para você poder ajudar aquela pessoa. Então, não é simplesmente mais um que você olha, fulano, eu nem sei quem que é. Ai, nossa, não, eu sei quem é. Sei quem é, eu consigo. A minha memória é horrorosa, Ana. Mas essa é uma coisa que para mim fixa muito, porque é o que você falou. A gente entra na vida do paciente. Exatamente. Então, eu acho que ficou isso, né? Sobre a transição de carreira, sobre nunca é tarde para começar. E agora, pontuando no final sobre a humanidade, né? Que é o diferencial. Tem muita gente, igual às vezes a peça na caixinha, mas não tem muita gente no mercado. Olha, se a gente for pensar em mercado, tudo está saturado. Tudo tá Então saturado. você tem que fazer o seu e o seu tem que ser diferente. É. Então, Não é muito difícil você se destacar.
Porque todo mundo, a maioria, 95% das pessoas faz o básico do básico do básico. Se você faz um pouquinho a mais, você já se diferenciou. Né? No caso nosso que a gente está falando de saúde, se você olha para o seu paciente como uma pessoa, como um indivíduo, não simplesmente, você não quer, é o que eu falo, né? Eu não quero tratar a doença, eu quero promover saúde. Quer prevenir a doença. Eu quero prevenir, então eu quero prevenir, quero promover, quero que meu paciente ele aprenda a andar sozinho. Né? De vez em quando ele vai voltar, quero fazer uma estratégia nova, tô com outro objetivo, vamos junto, mas assim, eu ensino o paciente a olhar e falar, olha, você tem uma máquina aqui maravilhosa, eu vou te ensinar a pilotar essa máquina. Para você aprender a entender o que você precisa fazer, você aprender a manejar, você não depender de ninguém para isso. E acho que também, fechando e aproveitando o dia do nutricionista, que nutricionista não é tudo igual. Não vai ser aquela receitinha, né? Aquelas prescrições de antigamente, de 3 em 3 horas. Ai, uma barrinha, ai, um lanchinho. Não, não é assim, né? E que comer não é só um ato de, ai, vou alimentar para satisfazer o meu desejo de comer ou para satisfazer a necessidade do meu corpo. Mas comer envolve desde dos sentidos, né? A beleza. Pensa que Envolve. O nosso primeiro contato com a comida é no leite materno, é no seio da mãe, né? Então, olha, isso já. A comida, ela é afeto, ela tá ligada a amor, a afeto, todo mundo tem. Obrigada, Bequinha. Bequinha é minha paciente, lindeza. A comida tá ligada a afeto, a comida tá ligada a todas as emoções. Então, a gente come às vezes por felicidade, por tristeza, por raiva, por ansiedade, né? Então, a gente precisa saber trabalhar isso. Mas, assim, muito da comida tá ligada ao afeto. Então, quando a sua mãe, você vai lá na casa da sua mãe, da sua avó, eu fiz um bolinho para você. Meu Deus, você recusa o bolinho, você não tá recusando o bolinho, você tá recusando o afeto que ela tá te oferecendo, um carinho ali. Então, a comida é muito mais do que isso. Assim como você preparar a sua comida é um autocuidado com você, né? Não falar, ai, não tô sem tempo para comer, vou sentar aqui e comer um salgado. Não, entendeu? Fazer sua marmitinha, preparar, sentar, respirar, comer, isso é um... Exatamente. Isso é autocuidado. Ou no trabalho não tem mesa bonitinha, leva na marmita, pega aqueles papéis descartáveis para enxugar a mão, põe assim, ali, você monta o seu espaço, você né? Tá É um momento de autocuidado. Exato. Exatamente. E muito aquilo do que você frisa, né? São os 4 pilares. Não é só alimentação, é a mente, é o sono. E segundo o Ayurveda, Aninha, a gente come as nossas emoções também. Né? Então, para o Ayurveda, assim, você nunca deve comer, você nunca deve se alimentar se você tá com raiva, se você tá triste, se você tá, né, que a gente fala com uma coisa entalada aqui, as expressões, tô com aquilo entalado, nossa, não engoli aquilo, tô engolindo muito sapo, é tudo assim, a digerir. Então, você não digere a emoção, você não vai conseguir digerir a comida que você tá comendo. A mesma coisa quando uma pessoa vai cozinhar. Se a pessoa cozinha com amor, você está recebendo aquela energia. Se a pessoa cozinha com raiva, se a pessoa cozinha de qualquer jeito, você também tá. É aquela velha história da vovó, né? Minha avó falava assim, olha, na mesa não se discute nada de comer. Verdade. Então, assim, tava certa. Então, tava acho muito... Hoje a gente fala na mesa, não fica com o celular, né? Porque agora nem discutir, o povo discute mais, porque agora só fica no celular. Porque tá lá no celular. A cada um no seu celular. Então, eu queria que você encerrasse falando dos seus 4 pilares que você tanto defende, que eu acho que também é um propósito e é um recado para todo mundo. Isso foi muito o Ayurveda que trouxe para mim. Foi tudo uma descoberta, assim, foi tudo acontecendo, assim, muito sincronizadinho, né? Quando eu fiquei doente, quando eu comecei a estudar Ayurveda, quando eu comecei a aplicar em mim, quando eu tive que modificar os meus 4 pilares. Então, eu sempre falo que a gente precisa ter os nossos 4 pilares para ter saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. A alimentação, que eu acho que é a base de tudo, né? Que é o principal deles, do que a gente se nutre. O sono, porque é durante o sono que a gente renova as nossas energias, que a gente fixa a memória, aprendizado, que a gente produz hormônios, inclusive hormônios de fome e saciedade.
Então, quem não dorme bem, e hoje cada vez mais as pessoas não estão dando valor ao sono, né? E é uma coisa que, assim, o sono é um dos pilares que eu acho que eu mais dou valor na minha vida, porque foi o que me levou a procurar ajuda médica. A atividade física, né? Que é parte da gente ter uma saúde também, saúde física, saúde mental. Inclusive, a atividade física, ela ajuda a gente a manter a nossa mente mais clara, mais limpa, ajuda a diminuir a ansiedade, depressão. E o momento de silêncio, que é o quê? A gente melhorar, saber modular os nossos níveis de estresse e ansiedade, porque no fundo está tudo conectado. A alimentação, o sono, a atividade física e o silêncio. Ah, mas o que é o silêncio? É você se observar, é você parar para respirar, né? Para se observar, para respirar, é fazer uma meditação, é ouvir uma meditação guiada. Ah, não consigo meditar. Todo mundo consegue, gente. Eu também não conseguia. E hoje eu sinto necessidade, assim, pode ser 3 minutinhos, 4 minutinhos. Até eu tenho uma playlist de meditação, Aninha, se você quiser eu te mando para compartilhar com a galera aqui. Tenho 2. É o momento E de atenção plena, que hoje é o mindfulness, que tantas pessoas falam e que já tem evidência científica na neuro, na psiquiatria, na fisioterapia, na psicologia, do benefício do mindfulness. Então, assim, só um adendo, né, que quando a gente começa a falar de yoga, ayurveda, mindfulness, as pessoas confundem isso com religião. Não é, gente, pode ficar tranquilo, tá? Isso é ciência, tá? Yoga é uma prática física, Ayurveda é a medicina indiana, não quer dizer que você vai chegar na... Exatamente, não quer dizer qual que você que é o vai objetivo chegar... da Ayurveda? Para que você tenha uma vida plena e que você consiga Saúde. viver todas as fases da sua vida com saúde física, com saúde mental, desde o dia da infância até a velhice. Então, Assim como a encontrar... acupuntura tá ligada à medicina chinesa, a Ayurveda é a medicina indiana, né? E mindfulness é um estudo, é uma prática que começou principalmente com Albate, com o estudo de dor, de pacientes com dor crônica, tá? Então, não é religião, podem ficar tranquilos, não vai afetar. Né, Aninha? Hoje a gente sabe, até o Ayurveda, hoje os trabalhos, principalmente em nutrição, a gente usa muito do que se usava antigamente, lá, 3, 4 mil anos atrás. As ervas, os chás. Então, a gente tem comprovado, comprovado cientificamente o poder de tudo isso, né? Isso realmente, eles já sabiam de alguma forma lá, há 3, 4 mil anos atrás, né? E a gente está descobrindo isso agora. E documentando na ciência. Isso é o mais legal. Foi o que mais Agora a gente tem o poder de fazer grupos de estudo, né? Implementar. Só fiz esse spoiler porque às vezes as pessoas se espantam e falam, ah, não, isso vai mexer com a minha crença. Não, não interfere na sua crença. E também não é porque você vai nadando e não vai te passar só isso, né? É um mix de tudo, né? Não, e muitas vezes, às vezes quando a pessoa fala, eu queria saber sobre a Ayurveda, aí eu já abro um pouquinho mais, falo um pouquinho mais sobre isso. Mas na maioria das vezes, tá tudo embutido as minhas estratégias ali, um chá que eu coloquei em um momento específico, né? O momento que eu peço para a pessoa se observar, um alimento que eu não combino às vezes com outro alimento. Então tem tudo fundamentos ali do Ayurveda, da nutrição moderna, tá tudo ali, ó. É um mix de coisas ali que a gente vai sempre tentando juntar tudo e oferecer o melhor que você pode para o teu paciente. É a mesma coisa com o meu paciente. Como a dieta anti-inflamatória ainda não tem um grande número para falar em evidência científica de, olha, dieta anti-inflamatória melhora a atividade de doenças autoimunes. Eu não vou chegar para o meu paciente e falar assim, olha, você vai tomar esse remédio, você vai cortar glúten, lactose, não sei o que, não sei o que. Primeiro, até porque eu não posso passar dieta, viu, gente? O médico não passa dieta. Conforme vai passando o tempo, eu vou falando com aquele paciente, vendo os hábitos dele, vejo que ele está aberto, ele quer se comprometer 100%. É aquela paciente jovem que às vezes está com lúpus, ou uma artrite, ou uma espondilite. Então ela quer tentar tudo. Ela fala, doutor, eu quero tudo remédio, eu quero alimentação. Ela não quer sentir dor, ela quer... Então, eu pego e falo, olha, não tem evidência, mas tem a dieta anti-inflamatória que pode ajudar em alguns casos. Todos os meus pacientes que eu mandei para a Dani ficaram muito bem, né? Graças a Deus, né? Com porque o tratamento médico e com o tratamento alimentar. Então, assim, é a junção de tudo, né? E é bom a gente ver
essa multidisciplinaridade, né? Então, Vou eu, falar. como na dor ou na reumato, eu não consigo tratar meu paciente sem um psicólogo, sem um fisioterapeuta, sem um nutricionista, né? Eu Tá sei tudo que conectado, né? a gente vive num país de desigualdade, que muitas vezes esse paciente não vai ter acesso a tudo isso, mas no mundo ideal é todo É, mundo esse grupo que deveria tratar esse paciente. sim. Mas acho que aos pouquinhos a gente chega lá, né, Aninha? Acho que essa coisa da medicina mais integrativa, esse olhar mais integrativo para o paciente tá crescendo, né? Então, assim, tem muitos profissionais que se diferenciam por isso, né? E a gente espera que isso seja uma coisa mais acessível para todo mundo, né? E de qualquer forma, tem muita informação, né? Para quem quer informação gratuita, tem também. Se a pessoa se interessar, né? Você vai seguir, você vai ouvir, você vai discutir de repente com o teu médico, olha, eu vi tal coisa, o que você acha disso? Né? Se é um profissional que está aberto, acho que esse é o caminho. Então vamos ter esperança, né, na medicina, que as coisas vão começar a voltar ao que nunca deveria ter mudado, né? Então, assim, Deixado de ser. então, por exemplo, o meu chefe, que é oftalmo, ele é um médico super das antigas. Então, ele é super conectado com o paciente. Ele vive para medicina, assim, ele é um cara mega bem sucedido. E, cara, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, ele já tá no hospital. A gente começa a cirurgia às 7 horas da manhã. Ele chega em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite, mas ele vive pro paciente. Ele vai viajar pro exterior, o paciente tem o telefone dele, liga se precisar. E ele tá super preocupado. E ele faz o melhor que ele puder. Ele vai, assim. Então, eu admiro profissionais assim. Meu sogro é um médico assim também. Pediatra também, que é aquele pediatra das antigas, que sabe examinar a criança, fazer um exame físico. Fala, essa criança tem tal coisa. E hoje ninguém mais põe a mão no paciente, né? Pede um monte de Depois exame. do Covid, então, Então, eu falei, gente, vamos retomar, né? Aquela medicina antiga com a tecnologia que a gente tem hoje, mas assim, de ter uma coisa mais humanizada, né? De ouvir o teu paciente. Muitas vezes é ouvir. Porque, Aninha, às vezes tem consulta, a gente sabe o que acontece. Assim, o médico nem ouve, né? Não olha para o paciente. O cara e tá às lá, vezes, gente, a consulta é só ouvir. é, E isso já vai mudar a vida daquele paciente. Às vezes ele exatamente. está precisando conversar. Seja conversar com a Nutri, às vezes ele sabe o que fazer. Tem paciente que fala, eu não vou no nutricionista porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que comer. Mas às vezes ele precisa de alguém para ouvir e para impulsionar ele, para incentivar E ele. há, né, o caminho, acho que é isso aí. Meu Mas bem, muito eu obrigada que por ter agradeço o convite. participado, Muito obrigada. Obrigada, pessoal, para vocês que ficaram aqui até agora, mesmo com por as vocês ficarem, mesmo com correntes, as falhas técnicas. técnicas. Mas é isso. Me coloco à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Às vezes Eu demora um pouquinho também. direct lá no Instagram, mas a gente está sempre respondendo. A Bruninha, a Dani mudou a minha vida me ouvindo, me instruindo. Ai, gente, eu ganhei meu dia da nutricionista agora. Vocês são muito fofas. Bru, te amo também. Viu? Minha mãe, mamãezinha, minha mãe do paciente também. Então é isso, meus amores. Um beijo, Daninha. Muito obrigada pelo convite. Faremos outra. Muito A gente obrigada vai pela terminar aquela live. participação. Precisamos terminar aquela live. Eu prometo que não haverão falhas técnicas. Sim. Eu prometo que ninguém vai Tá? ter essa campainha aqui também. O homem da TI vai estar aqui para evitar as falhas técnicas. Ah, a Paulinha que usa. Um beijo, meu amor. Beijo, meninas, para vocês. Boa noite. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada a todo Beijo, mundo que ficou até amiga. agora. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.